Na aula passada, o exercício que a gente fez, vocês lembram? Só deixa eu abrir aqui só para revisar, tá? Só para comentar alguma coisa lá. Vou abrir o programa que a gente fez na aula passada. Exercício 5.1 do livro, que a gente fazia um depósito na poupança e também qual era a taxa de juros que iria corrigir o valor na poupança mês a mês. E aí a gente tinha que fazer uma repetição, que ia fazendo os meses passar, para poder aplicar essa taxa de juros na poupança e fazer crescer lá. Tá bom, essa era a ideia geral do exercício, e aí imprimia os primeiros 24 meses qual era o valor na conta. Corrigia o valor na poupança e imprimia. Corrigia e imprimia. Até que depois de 24 meses a gente dizia no final quanto foi os juros, qual foi o crescimento do valor na conta através dos juros. Né? Quanto deu de juros desde o início do primeiro mês até o final. Era isso. E aí, para fazer isso, não sei se vocês lembram, quem estava presente, a gente pôde fazer, para descobrir qual foi o total de juros que foi pago, a gente podia fazer de duas maneiras. Eu fiz o total juros, essa variável aqui, eu fiz utilizando uma técnica, tá? Nem é bem uma técnica, mas, bom, mesmo que seja, que a gente cria uma variável iniciando em zero, e aí a cada iteração do laço, a gente coloca dentro dela, aqui nesse caso, os juros daquele mês. Então, a cada mês eu pego os juros daquele mês e somo nessa variável. Como ela tinha iniciado em zero, tá? No primeiro mês eu pego os juros do mês e boto ali. Aí no primeiro mês, o total de juros vai ser igual aos juros do primeiro mês. Só que no segundo mês, quando eu repetir essa repetição, juros do segundo mês vai ser somado com o total de juros outra vez, que já era o juros do primeiro mês. Então, o total de juros vai virar os juros do primeiro mês mais os juros do segundo mês. E no próximo mês, no terceiro, vai somar mais os juros do terceiro mês, depois mais os juros do quarto, do quinto, do sexto. Vai somando todos os juros de cada mês aqui dentro, para que nós tenhamos nessa variável o total de juros. Depois de 24 meses, aqui dentro vai ter os juros dos 24 meses, para a gente poder imprimir lá no final. Tá? E o nome dessa variável ali, a gente chama de acumulador. Tá? Ele acumula dentro da variável uma soma de diversos valores, diferentes entre si. Tá? É algo parecido com o contador, só que o contador serve para contar e ele anda normalmente de um em um, ou então necessariamente num tamanho fixo, um passo de tamanho fixo. Ele pode até andar de 2 em 2 ou 3 em 3, mas ser sempre o mesmo, né? 2, 2, 2, 2, 2, 3, ou então 3, 3, 3, 3. Tá? Mas o mais comum é de um em um, mais se usa na maioria das ocasiões. E aí, por que eu abri esse exercício? Estou falando sobre isso, sobre a questão do acumulador, porque vai ter muitos exercícios lá na lista do Python Brasil, ou muitos outros que eventualmente a gente venha a fazer, que utilizam disso aqui, tá? De acumulador, de uma variável que vai servir para somar diversos valores dentro de uma repetição, para que no final, quando a repetição acabar, a gente tenha a soma de todos aqueles valores, tá? E aí, bom, a gente fez esse cálculo do total de juros de duas maneiras, ou usando essa técnica aí do acumulador, com essa variável total de juros, repetindo, e a outra maneira que a gente também fez, para comparar as duas, é que não precisaria daí usar ela na repetição, bastava no final, quando o programa acabar, fazer uma subtração entre o valor da poupança, quando o programa acabou, qual é o valor que estava na poupança? Ah, cresceu e ficou com tal valor. A gente pega esse valor e subtrai menos o valor inicial da poupança. E aí, para ter esse valor inicial, a gente fez uma cópia ali. Quando o programa começou, a gente digitou o valor inicial da poupança e guardou ele, esse valor inicial da poupança, guardamos na variável inicial. Tá? Para que quando chegasse lá no final, a gente ainda tivesse ele, para poder fazer essa subtração aqui. Então, a gente pega o valor atual da poupança, menos o valor inicial da poupança.
Tá? No mês 0 tinha tanto. E o poupança é depois de 24 meses. A gente pega a poupança depois de 24 meses e subtrai do valor que tinha lá no começo. E aí, o que vai sobrar disso aqui, dessa diferença, é quanto a gente ganhou de juros, ou quanto o banco pagou de juros, que a gente chama de breve o total de juros 2. Então, duas maneiras de calcular esse total de juros. Ou usando um acumulador, que vai crescendo dentro da repetição, ou no final fazendo a subtração. Nem sempre é possível, depende do problema, não vai ser possível fazer simplesmente uma subtração e achar o resultado. Às vezes, às vezes não tem jeito. Tem que utilizar um somatório, uma soma, que vai acumular os valores dentro de uma repetição. Tá? Eu estou falando isso, então, repito, porque fazer uma soma que vai aumentando dentro de uma repetição é muito importante para resolver muitos problemas. Tá? Por exemplo, se a gente quiser calcular a média de diversos valores. Para poder fazer a média, a gente tem que fazer uma soma dos valores. Tá? Então, a gente usa essa técnica aí. A gente cria uma variável soma, que inicia em 0, e dentro da repetição, a gente vai somando os valores na variável soma. E vai somando, 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 somando. Quando a repetição terminar, fora do while, dentro da variável soma, nós teremos todos os valores somados. Tá? E se a gente tem todos os valores somados, agora basta, para calcular a média, basta fazer uma divisão que divide pela quantidade de valores, tá? Que talvez seja o contador do while que contou quantas vezes repetiu. Tá? Tem que prestar atenção bem se é, mas talvez seja o contador. A quantidade de valores armazenados em soma talvez seja o contador. A gente divide a soma por essa quantidade e vai ter a média. Média também é um tipo de dado, de informação que a gente usa em muitos problemas. Com muita frequência a gente tem que ter um cálculo de uma média num programa de computador. É bem comum. Assim como a gente faz cálculo de percentual, muitas vezes, média também. Tá? Soma, média, são coisas bem comuns de fazer. E é por isso que saber utilizar um acumulador, fazer uma soma, usando repetição, é importante. E é por isso que eu abri de novo aqui, antes da gente iniciar um novo conteúdo, estou falando sobre isso. Tá bom?